Quase fui sequestrado quando criança. Esta é uma história estranha, e espero não ter problemas com um mod por publicá-la, mas acho que quase fui sequestrado quando era criança. Tenho 18 anos e tenho uma irmã. Não me lembro de nossa idade, mas sei que tínhamos menos de 10 anos quando isso aconteceu. Morávamos a 15 minutos de Houston, no subúrbio, e não na parte bonita, não se engane. Lembro-me de brincar no quintal com minha irmã. Sempre brincávamos no quintal sem a supervisão de nossos pais, e era isso que minha irmã e eu estávamos fazendo naquele dia. Por falar em pais, os nossos nos alertaram sobre o perigo dos estranhos desde o dia em que conseguimos entender as palavras. Eles mencionavam táticas e o que procurar e evitar para evitar que fossemos sequestrados. Na verdade, era algo com o qual eu achava que teria de lidar com muito mais frequência do que tinha. Enquanto minha irmã e eu estávamos brincando no quintal, um carro passou. Eu me lembro que era um carro. Um sedã. Eu e minha irmã sempre prestávamos atenção aos carros que passavam devido às conversas de meus pais sobre o perigo dos estranhos. Fizemos uma anotação mental e continuamos brincando. Alguns minutos depois, o carro passou novamente. Isso foi no final dos anos 2000, então brincávamos ao ar livre todos os dias, e isso acontecia com frequência. Diferentes carros e caminhões passavam por nós várias vezes enquanto brincávamos ao ar livre. Nós entrávamos se eles passassem muito devagar ou simplesmente esperávamos para ver o que acontecia, mas nada acontecia. Quando vimos o sedã passar pela segunda vez, eu e minha irmã mencionamos o fato uma para a outra, mas foi só isso que fizemos. Continuamos jogando, esperando para ver se ele voltava, e ele voltou. Mas não estava dirigindo devagar, então minha irmã e eu continuamos jogando. Ele voltou pela quarta vez, dessa vez bem devagar, e parou bem em frente à nossa casa. Minha irmã e eu não dissemos uma palavra, nos levantamos antes mesmo de o carro parar e corremos para dentro de casa. O carro não estava lá quando voltamos para fora. Mas não me lembro de ter ficado com medo. Parecia apenas um jogo. Ou instinto. Não sei. Vocês acham que quase fomos sequestrados? Encontro com estranho me estranho. Isso aconteceu há 14 anos, quando eu tinha 17 anos. Ainda não sei o que pensar da situação todos esses anos depois, mas juro pela minha vida que é verdade. Só conversei com meu irmão sobre esse evento. Basicamente, meus pais tinham saído de férias para a Irlanda por uma semana e meu irmão estava na universidade. Meus avós moravam a cerca de 800 metros de distância, então eu comia e dormia na casa deles, se ela preparava um jantar de frango muito bom. Eu sempre ia para casa todos os dias depois da escola para alimentar os peixes, regar as plantas e relaxar. Depois disso, eu ia para a casa dos meus avós. Nada fora do comum acontecia durante toda a semana, era tudo muito rotineiro e tranquilo, e até quinta-feira. A quinta-feira foi diferente porque eu não tinha aulas à tarde e tinha uma aula de direção das 18 às 20 horas, então saí da escola mais cedo naquele dia para ter mais algumas horas em casa. Então, cheguei em casa por volta das 13 horas e senti algo errado. É muito difícil explicar essa sensação, mas foi tudo um pouco estranho. Destranquei a porta dos fundos e atravessei a cozinha até a sala de estar. Estranhamente, um par de meias do meu pai estava no meio do chão e alguns porta-retratos da família no piano também haviam sido derrubados. Verifiquei o resto da casa, todas as janelas e portas estavam trancadas e nada mais estava fora do lugar, e exatamente como no dia anterior. Meu primeiro pensamento foi que talvez meu irmão tivesse voltado da universidade e estivesse lá na noite anterior, e era possível, mas parecia muito improvável. Continuei com minha rotina normal, alimentei os peixes etc. e esperei que meu instrutor de direção me buscasse para a aula. Então, fiz minha aula de direção como de costume e voltei para casa pouco depois das 20 horas. Estava escuro como breu lá fora, então entrei em casa e rapidamente peguei minha mochila escolar, verifiquei novamente as fechaduras e janelas, e tudo estava em ordem. Saí de casa pela porta dos fundos, dei a volta pela lateral da casa e parei. Agora nosso jardim é cheio de arbustos, árvores e plantas, e estava escuro, a única luz estática vinha dos postes de luz laranja pouco iluminados da rua. Moramos em uma rua principal composta de casas geminadas e com terraços, e sempre há carros passando. À minha direita, notei um homem alto caminhando pela calçada, que fica a cerca de 60 pés de onde eu estava. Então, decidi deixá-lo passar primeiro, pois odeio pessoas andando atrás de mim e, com as coisas estranhas de antes, pareceu-me uma boa ideia. Eu esperava que ele simplesmente passasse pela casa e mais logo em seguida ouvi o rangido alto do portão sendo aberto. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha entrado na casa. Em seguida, ele começou a subir os degraus do caminho em direção à porta da frente, era muito alto, mas magro e de etnia indiana.
Decidi sair das sombras e perguntei a ele: o que você quer? Ele pareceu assustado e respondeu: vó, estou perdido, qual é o número desta casa? Então eu disse: é o número 18, ele me agradeceu e foi embora. Ele não disse nada além de que eu não iria pressioná-lo com perguntas e talvez ele estivesse realmente perdido, afinal. Depois disso, não aconteceu mais nada de anormal e eu meio que deixei tudo de lado. Perguntei ao meu irmão se ele havia estado em casa naquela semana e ele me prometeu que não voltou para casa em nenhum momento. O mais estranho foi que, se o homem alto estava perdido, por que ele foi até a casa, que é a mais obscura da rua? Acho impossível que ele tenha me visto da calçada e a menos que, de alguma forma, ele estivesse dormindo na casa à noite. Encontro na estrada, serial killer. Meus amigos e eu temos um podcast em que contamos histórias assustadoras. Essa é uma história infame na minha família e que eu cresci ouvindo e contando. Nos anos 80, minha tia Cá tinha 20 e poucos anos. Isso foi antes de ela se casar com meu tio e quando ela dirigia longas distâncias entre seus pais e meus tios para visitá-los. Foi um período de transição para eles. Ele tinha acabado de se formar e ela ainda não tinha se mudado para ficar com ele. Era uma longa viagem por vários estados, pelo deserto, que levava horas. Essa rodovia desolada tinha trechos de 100 quilômetros de estrada onde, muitas vezes, não se via outro motorista, muito menos um posto de gasolina. Então, a tia Cá partiu e começou uma dessas jornadas. Depois de algumas horas de viagem, tia Cá notou que um veículo escuro a estava alcançando lentamente. Ela mal percebeu, pois continuou cantando Les Misérables até que o veículo se aproximou de forma agressiva. Ela desligou a música e olhou pelo espelho retrovisor, vendo o veículo piscar os faróis e uma mão apontando para o carro dela e fazendo sinal para que encostasse. Alarmada, ela reduziu rapidamente a velocidade e começou a procurar um bom lugar para sair da estrada e ver o que havia de errado com seu carro. No momento em que começou a sair da estrada, ela disse que sentiu e ouviu, claro como o dia, não encoste. E mais uma vez, com mais força, don't pull over. Pode ser Deus, intuição ou apenas um pressentimento, mas uma descarga de adrenalina e medo percorreu o corpo da tia Cá quando ela pisou no acelerador e saiu de volta para a estrada. Com o coração aos pulos, tia Cá se perguntou silenciosamente o que diabos era aquilo, enquanto via o veículo saindo atrás dela. O veículo escuro continuou a segui-la de perto, piscando os faróis e fazendo sinal para que ela encostasse. Tia Cá começou a se perguntar, com medo e confusão, o que estava acontecendo. Por que o motorista estava fazendo sinal para que ela encostasse? Havia algo errado com o carro dela? E que diabos era aquele aviso que ela estava sentindo? Teria sido uma situação grave se o carro dela tivesse quebrado lá fora, especialmente antes dos telefones celulares, mas ela continuou. Assim que sua determinação vacilou, ela começou a questionar se realmente sentia o que sentia, começou a reduzir a velocidade quando o veículo escuro ganhou velocidade. Ele entrou na pista de tráfego em sentido contrário e se aproximou do carro da minha tia. O motorista sorriu, apontou, fez um sinal e disse: encoste-o para minha tia. Ela disse que, assim que olhou nos olhos dele, sentiu pura maldade. Ela sentiu uma sensação horrível de mal-estar na boca do estômago e novamente ouviu as palavras em sua cabeça: e não encoste. Ela o descreveu como sendo assustador, gorduroso e notou que ele estava sem alguns dentes em seu sorriso que ela nunca esquecerá. Isso lhe causou calafrios. Isso rapidamente afastou qualquer pensamento que ela tivesse de encostar o carro e ela pisou fundo no pedal para tentar despistá-lo. Ele a perseguiu. Ele a perseguiu. Ela diminuiu a velocidade, ele diminuiu a velocidade. Ela acelerava, ele acelerava. Chegou a um ponto em que ele começou a tentar empurrar o carro dela para fora da estrada. Tia Cá estava a ponto de chorar enquanto esse canalha continuava a aterrorizá-la sozinha, no meio do nada. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, tia Cá viu 2 caminhões à distância. Ela achava que se conseguisse se aproximar ou até mesmo ficar entre aqueles caminhões, estaria segura, então foi embora. Ele continuou a piscar os faróis, buzinar e tentar bater no carro dela até que ela se aproximou o suficiente dos caminhões. Ao chegar entre eles, ela viu o veículo escuro diminuir a velocidade e, por fim, desaparecer de vista. Ela ficou com os caminhões por algumas horas até se sentir segura o suficiente para parar em um posto de gasolina e chorar. Avanço rápido de vários anos. Minha tia e meu tio estão casados. Ele está trabalhando em um escritório de advocacia como promotor criminal de alto nível em Las Vegas. Ela agora é mãe em tempo integral de vários filhos pequenos. Desde que conheço minha tia, ela é obcecada por crimes reais. Da Teline, 20 em 20 mistérios não resolvidos estavam sempre passando na casa deles. Esse dia não foi diferente.
Ela estava dobrando a roupa na cozinha enquanto ouvia a TV no outro cômodo. O entrevistador estava falando sobre um homem que estava sendo entrevistado no corredor da morte. Enquanto ela colocava mais um par de meias, ouviu o homem descrever uma de suas táticas para conseguir vítimas. Segundo ele o esperava na beira da rodovia. Passava um carro com uma família e ele esperava. Outro carro com um motorista do sexo masculino passava e ele esperava, mas de vez em quando passava um carro com uma mulher bonita dirigindo sozinha. Então eu saía de trás e os seguia. Eu piscava os faróis, buzinava e fazia sinal para que encostassem. Tia K, paralisada, continuou ouvindo. Quando eles finalmente encostavam, eu dizia para abrirem o capô e eu poderia dizer o que havia de errado com o carro deles. Eles o faziam e eu puxava alguns fios. Quando o carro não pegava, eu lhes dizia, sem problemas, meu amigo tem uma oficina na cidade vizinha. Posso lhe dar uma carona e ele lhe fará um bom negócio. Minha tia foi lentamente para a sala de estar. Eles entrariam, e eu os estupraria e mataria. Enterrava-as em qualquer lugar do deserto. Quando lhe perguntaram quantas vezes ele fez isso, ele respondeu, eles nunca encontrarão todos os corpos, nem consigo contar. 2 ou 3. Minha tia ficou sozinha olhando para o mesmo sorriso desdentado que ela viu na estrada naquele dia. Era Henry Lee Lucas. Obrigado, Charlie.